Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, hoje terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Nosso lema, você deve aplicar isso na sua vida. Só voa alto quem não tem medo de cair. Vai pra cima, lute. Se você está fazendo a coisa certa, aquele cara lá de cima vai te dar o aval, viu? Não importa, né, que as pessoas queiram te derrubar. Tenha pensamento positivo e pense sempre em fazer a coisa certa. O resto, você vai vendo a evolução e vai ter certeza quem está certo, quem está errado. Então, pratique sempre o bem e suba com toda certeza. Bom, na última semana, para começar o programa hoje, a cidade de São José dos Campos evoluiu para a fase amarela. Todo mundo quer saber e a gente vai fazer essa pergunta hoje para o prefeito Felício Ramute, administrador da maior cidade do Vale do Paraíba, com 700 mil habitantes, lutando para que a cidade fique mais bonita, né? E já está, não tenha dúvida disso. É o que a gente vê aí, é notório, né? Uma cidade mais bonita, mais iluminada, mais clara e longe de qualquer demagogia. É claro, é notório, né? Você sair hoje pela cidade de São José dos Campos, fazer uma comparação do que era para o que é hoje, né? Bom, mas após a decisão judicial, o município retrocedeu. Então, voltamos para a fase laranja. Estávamos na amarela, por pouco tempo voltou por determinação judicial. Quem está ao vivo hoje para esclarecer você, telespectador, Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira e também para os 700 mil habitantes de São José dos Campos, é o prefeito Felício Ramute, que está hoje aqui nos estúdios. Quero deixar bem claro, nós estamos aqui respeitando o distanciamento, por isso estamos sem máscara, ar refrigerado, porta aberta e a nossa equipe toda aqui, sem dúvida nenhuma, já é muito bem protegida também. Prefeito Felício Ramute, prazer ter o senhor aqui no nosso programa e para a gente falar um pouquinho do que acontece na nossa cidade. Retrocedemos então para a fase laranja, prefeito. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Band. Olha, uma boa oportunidade para a gente esclarecer. Lamentavelmente, a cidade hoje não pode ter integrada as suas atividades comerciais, os bares e restaurantes, os salões de cabeleireiro e também as academias de ginástica. Olha, todos os dados, todas as informações da cidade provam e demonstram que nós teríamos total condição de agregar esses produtos e esses serviços ao dia a dia da cidade. Claro, com todo o cuidado necessário, distanciamento e os protocolos sanitários. Conseguimos fazer isso por uma semana, até que houve uma alteração da decisão judicial que não nos concedeu tempo para mostrar, inclusive, esses dados e essa informação, e a juíza responsável pelo caso resolveu, então, decretar a invalidade do nosso decreto municipal. A gente lamenta muito, existe uma nova avaliação agora na sexta-feira, vale lembrar, viu, Tony? Também eu fiz um recurso para o Tribunal de Justiça e agora há pouco, antes de vir para cá, infelizmente também perdemos o nosso recurso no Tribunal de Justiça, sempre com a alegação de que os dados não importam, os números da cidade e o trabalho que está sendo feito aqui não é importante para o Poder Judiciário, né? O que é importante é que ele tem que obedecer o que está estabelecido no Plano São Paulo do governo estadual, independente do trabalho. E quem me conhece sabe que aqui em São José dos Campos, primeiro, a gente faz uma gestão muito próxima do cidadão, conhecendo cada canto da cidade. Temos uma equipe técnica qualificadíssima dentro da Secretaria de Saúde, um comitê que se ampliou de enfrentamento, primeiro comitê formado, com especialistas que conhecem a realidade local. Mas, infelizmente, a Justiça entende que isso não é suficiente, que a gente deve seguir aqueles especialistas que ficam no Palácio dos Bandeirantes, no ar-condicionado, bons especialistas sim, mas que não conhecem a realidade da nossa cidade, tampouco da nossa região. Lamento, nós vamos ter que esperar até sexta-feira, tudo indica que nessa sexta-feira, por conta do Plano São Paulo, nós possamos estar também de novo na fase amarela, mas o importante é que todos saibam de uma coisa, com o trabalho realizado aqui, pela nossa equipe da Prefeitura, pelos hospitais privados, pelo próprio governo do estado também e por cada cidadão, São José é a cidade, entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo, Tony, com o menor número de óbitos por habitante por essa doença tão grave que é o Covid, ou seja, o maior desempenho entre essas 17 cidades é o da cidade de São José dos Campos. É claro, como prefeito, eu gostaria de não anunciar nenhuma morte sequer por conta do Covid. A gente sabe que atrás desse número tem uma história,
família, poderia ser uma família, alguém ligado à nossa família, algum amigo nosso próximo. São mais do que números. Mas se a gente comparar o trabalho feito aqui com das 17 maiores cidades de São Paulo, o cidadão de São José tem que se orgulhar, porque o resultado foi minimizar a gravidade. E essa doença é grave, nós temos que tomar todos os cuidados, mas a cidade tem que continuar viva. A população está consciente, a população de São José é diferenciada em relação à consciência. Claro, existem as exceções, mas a gente tem toda a condição para o mais rápido possível retomar essas atividades. As pessoas perguntam, prefeito, e ficam, né, aquela dúvida. Bom, mas a gente ouve falar que aumentou o número, né, de pessoas infectadas em São José dos Campos. Como o senhor explica isso para a população? Excelente oportunidade, Tony. Nós estamos testando muito mais pessoas. Na verdade, em São José dos Campos hoje, a gente calcula que nós devemos ter por volta de 70, 80 mil pessoas que já se contaminaram com essa doença, com o Covid-19, ou que estão nesse momento com essa doença de forma assintomática e sintomática. Quando você testa mais, você consegue identificar mais aonde estão esses doentes ou essas pessoas que já tiveram contatos com os vírus. Por isso que você tem que olhar esses números sob dois aspectos. Claro, a gente tem que ver o número de casos, mas olhar também o número de óbitos e de internações. E São José, na última semana, caiu o número de óbitos 12% e o número de internações em 2%. Então, se você tem casos que aumentam, mas esses números de óbitos e internações estáveis ou até em queda, isso significa que nós estamos no caminho certo em relação ao enfrentamento, identificando mais, né? E ao mesmo tempo a gravidade da doença sendo leve, fazendo com que as pessoas possam manter o nível de internação e, claro, os óbitos que a gente gostaria que não acontecesse, mas por se tratar de uma doença gravíssima, muitas pessoas, principalmente aquelas idosas e com comorbidade, acabam indo a óbito e nós temos trabalhado para evitar ao máximo que isso aconteça. Por isso, o melhor resultado de São José em relação ao óbito. Bom, e ainda falando nessa questão de prevenção, a Defesa Civil tem atuado, trabalhado ao lado da Prefeitura de São José dos Campos e de outras prefeituras também no combate ao Covid-19. Quem vai falar com a gente é o coordenador regional da Defesa Civil, Vander Vieira, essa parceria e o que está sendo feito em São José para diminuir um pouco essa questão e prevenir, né, as pessoas do Covid-19. Boa tarde, Tony. Boa tarde, prefeito Felício Ramute. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde a todos do Vale. Urgente, líder de audiência nas tardes do Vale Serra Litoral Norte. É um prazer falar com vocês. Bem, o prefeito Felício fez uma solicitação à Defesa Civil do Estado de São Paulo, na pessoa do coronel Walter Niacas Júnior, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, pedindo intermédio para que as Forças Armadas pudessem auxiliar no trabalho de combate ao Covid, ao qual foi atendido na madrugada de hoje, na manhã de hoje, pelo 6º Batalhão de Infantaria Leve da cidade de Caçapava, ao qual fez o trabalho de descontaminação e higienização dos 2 terminais rodoviários, bem como de todos os pontos de ônibus da Avenida Andrômeda. Trabalho esse integrado e que foi feito não só pelas Forças Armadas, mas sim pela Defesa Civil de São José dos Campos, na pessoa do Zaccaroni, Secretaria de Segurança Pública de São José dos Campos, na pessoa do Evair, e o prefeito Felício não evitou esforço para auxiliar e, nesse pedido, evitar esforço para que isso acontecesse. A Defesa Civil do Estado de São Paulo forneceu as bombas costais para que fosse aplicado a água e hipoclorito de sódio para que fosse feito esse trabalho de higienização. Queria agradecer também ao capitão Bernardes, nosso amigo de caminhada, que auxiliou nessas tratativas também. Bem, Tony, é um trabalho integrado, sinérgico, em prol da nossa região, em especial nesta noite e nesta manhã em São José dos Campos. Defesa Civil protege você. A todos o nosso abraço, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Vander Vieira, nosso parceiro aqui da Defesa Civil. Eu também sou voluntário da Defesa Civil de São José dos Campos. E a gente tem essa parceria, a prevenção, né, prefeito? Sem dúvida. Agradecer ao governador, à Defesa Civil, ao Exército, fazendo um grande trabalho para nos ajudar a evitar a contaminação. Lembrando que nós fizemos uma pesquisa recente, porque nós tínhamos uma preocupação em relação à contaminação no transporte público e nós chegamos ao número de 5,8% das pessoas que tiveram Covid na nossa cidade que acreditam que podem ter sido contaminados no transporte público. Um número baixo que mostra que esses trabalhos de prevenção são muito importantes. Muito bem. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, para continuar conversando com o prefeito Felício Ramute e vamos falar das novidades. O que tem de novidade
saúde para a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Não saia daí que a gente volta já.